Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui então uma demonstração, né, da ferramenta de planejamento dentro do sistema, né, ferramenta de planejamento com base no ponto de pedido ou ponto de reposição, como queira. Mas acho que a melhor maneira de demonstrar a ferramenta é fazendo uma comparação, né, com o método de planejamento tradicional, né, MRP tradicional. Então eu escolhi alguns itens aqui e vou fazer uma breve recapitulação, né, do funcionamento do sistema no MRP tradicional e depois eu vou fazer uma comparação, né, dentro do mesmo item com o planejamento por ponto de pedido. Então aqui eu escolhi alguns itens, né, para fazer uma demonstração, só recapitulando. Por exemplo, você tem um item aqui que é uma matéria-prima, né, esse adesivo. Então dentro de uma estrutura de produto você tem essa matéria-prima listada e a quantidade utilizada para a fabricação de uma peça. Então, se a gente entrar aqui no planejamento, nesse item adesivo, nós podemos ver que na coluna necessidade o sistema lista aqui as necessidades de consumo dessa matéria-prima com base nas ordens de fabricação dos produtos acabados, digamos assim, né? Então, nesse sentido, o sistema vai listar aqui as necessidades e com as necessidades e com base no estoque atual, né, no estoque real, o sistema faz uma projeção do saldo de estoque, né? Então, nessa situação, o que acontece? Nós temos aqui uma quantidade, se eu mandar planejar o item, que digamos assim, ela é suficiente para atender a minha demanda. Por quê? Porque eu tenho as necessidades, o estoque vai diminuindo, né, e eu chego a ter um estoque de 3,96 litros, nesse caso aqui, que é um adesivo líquido, né? Então, nesse caso aqui, o sistema não estaria projetando uma compra, né, uma reposição para esse item. Mas existem parâmetros de planejamento, como por exemplo um estoque mínimo, onde você pode determinar uma quantidade mínima no teu estoque, de forma que o sistema sempre projete as reposições para que sobre essa quantidade em estoque. Na verdade, essa quantidade de estoque mínimo, ou estoque de segurança, né, é determinado justamente como uma segurança para suas incertezas de processo, né? Então, se você tem um controle de estoque que é deficitário ou variações de demanda muito grande, você pode determinar esse estoque mínimo. Então, eu vou fazer agora uma simulação e vou preencher aqui dentro do item, no cadastro de materiais, esse parâmetro estoque mínimo. Eu vou colocar 4,3 litros aqui, né? E vou mandar rodar novamente o planejamento. E vocês vão ver que o sistema, né, pelo planejamento tradicional, o que ele faz, né? Ele projeta, digamos assim, a coluna saldo de forma que sempre sobre o valor do estoque mínimo em estoque. O que isso significa, né? Significa que o zero passa a ser, na verdade, o 4,3 kg. Então, para ficar mais claro, a gente vai fazer uma pequena continha na calculadora para vocês entenderem. Então, eu tenho um estoque real de 9,74. Então eu tenho 9,74 litros desse adesivo, né? E eu tenho uma necessidade de 0,18, ou seja, se eu remover 0,18, a necessidade aqui nessa primeira data, eu fico com 9,56 litros. Mas o que o sistema faz? Artificialmente, ele remove da coluna saldo a quantidade que você deseja que seja mantida em estoque. Então, se eu tirar os 4,3 litros, eu vou ficar exatamente com o saldo de 5,26. Então, projetando aqui para frente, né, o que o sistema faz? Ele vai removendo as necessidades para cada uma das datas, né, e vai projetando um saldo de estoque. Então, vocês podem notar que aqui na data de 5/11, o sistema projetou um estoque negativo, ou seja, uma falta de estoque com base nos parâmetros que foram colocados, né, com estoque mínimo de 4,3 litros. Então ele vai projetar uma reposição, como na verdade essa baixa do estoque, na verdade ela aconteceu aqui no dia 5/11, e nós estamos na data atual, no dia 24/11, ele vai projetar uma reposição, ou seja, uma compra dessa matéria-prima, na quantidade exata para que o estoque fique zerado, ou seja, a quantidade ele vai projetar uma compra exatamente na quantidade faltante, para entrega imediatamente, ou seja, ele vai projetar uma reposição exatamente na data em que o estoque fica negativo. Se for uma situação de atraso, obviamente ele não pode imputar, na verdade, uma reposição com data retroativa, então ele vai colocar aqui a reposição para a data atual.
E ele vai colocar que esta compra, devido ao lead time, né, que é o tempo de reposição, ou seja, o tempo que o fornecedor demora em termos de dias para eu poder entregar esse material. Nesse caso aqui eu tenho um lead time de fornecedor de 10 dias e um de transporte, né, somado a gente tem um lead time de 11. Então ele está me dizendo que eu deveria ter iniciado essa compra em 7/11. Então, basicamente, o MRP tradicional ele trabalha dessa forma, né? Fazendo uma reposição justamente onde o saldo do estoque for menor do que a necessidade, na verdade, parametrizada, né? Onde o estoque fique negativo. Esse sistema de planejamento tradicional ele tem algumas desvantagens óbvias, né? Por exemplo, se eu fosse planejar efetivamente esse item hoje, na prática, o que aconteceria? O sistema estaria me informando que eu deveria ter iniciado uma reposição no dia 7/11. Então essa reposição ela teria que ser imediata, né? Então o sistema está me informando que eu já estou atrasado, mas digamos assim, esse procedimento ele não, entre aspas, né? Ele me deixa uma situação de urgência, de forma que eu preciso tomar alguma ação nesse momento em caráter urgente para poder, na verdade, recuperar o tempo perdido. Então na prática é muito difícil você conseguir fazer uma reposição imediata, né? Então, em termos práticos, é muito difícil eu conseguir fazer com que essa reposição, que esses 11 dias aqui de lead time, de uma hora para outra se transformasse em zero, ou seja, que o fornecedor me entregasse essa quantidade, né, exatamente no momento que eu estou precisando agora, urgentemente. Outro detalhe também é o seguinte, você vê que a quantidade que o sistema projetou para efeito de compra é única e exclusivamente a quantidade que eu necessito para obedecer aos meus parâmetros de estoque. Ou seja, se eu quiser imputar algum parâmetro de alguma restrição de fornecedor, como por exemplo uma quantidade mínima, eu sou obrigado a cadastrar isso como um parâmetro no sistema à parte, para que o sistema leve em consideração. Como aqui está zero, né? Então o sistema está projetando uma compra de 0,34 litros. Então essa explicação inicial basicamente serviu só para relembrar, né, como é que funciona o planejamento MRP tradicional. E agora a gente vai fazer uma comparação com o planejamento por ponto de pedido, que tem um conceito completamente diferente, né? Então o que acontece? Nessa situação, né, só para recapitular, eu estou trabalhando com um estoque mínimo de 4,3 litros, né? Estou com um lead time de 11 dias e estou fazendo o meu planejamento MRP tradicional. Então ele está projetando uma reposição aqui para a data atual, para entrega na data atual, né, se eu liberar esse pedido, para entrega hoje, de 0,34 litros desse item. Tá? Então a gente vai mudar aqui os parâmetros dentro do estoque. E existem basicamente são 3 campos que são utilizados, né, para efeito do planejamento por ponto de pedido ou ponto de reposição, né, de uma forma bem genérica. O próprio ponto de pedido, que nada mais é do que um nível de estoque que determina a partir de que momento eu devo fazer um disparo da minha compra, ou seja, a partir de que momento eu devo contar o meu tempo de reposição para que o sistema projete a reposição. E eu tenho aqui um parâmetro que é o lote de reposição, ou seja, de que tamanho deve ser uma reposição a cada vez que o sistema chegar até o ponto de pedido. Então, ao contrário do planejamento MRP tradicional, o meu lote de reposição ele é padronizado, ou seja, cada vez que eu fizer uma reposição, o sistema vai planejar essa reposição para que ela seja de um valor pré-determinado, de uma quantidade pré-determinada, melhor dizendo, né? E o outro parâmetro é o lead time, né? Que é o lead time total, que é utilizado nos dois processos de planejamento, tanto no tradicional, né, como no ponto de reposição, mas ele tem uma diferença, né? No caso aqui do planejamento tradicional, ele simplesmente utiliza o lead time de fornecimento para me informar quando que deveria ter sido ou quando deve ser iniciado o meu processo de compra. Ao passo que no planejamento por ponto de pedido o conceito é diferente, né? O ponto de pedido é um nível de estoque que eu vou preencher aqui agora. Então, a gente até para comparar com o conceito de estoque mínimo, eu vou preencher um ponto de pedido aqui de 4,3 litros e vou considerar que o meu lote de reposição vai ser de 12 litros. Ou seja,
Em termos gerais, o que vai acontecer? O sistema vai monitorar o nível de estoque, né, projetado, e a hora que o sistema detectar que o estoque caia abaixo de 4,3 litros, o sistema vai contar o lead time total de reposição e no final desse lead time de reposição ele vai projetar uma reposição de 12 litros. Mas vocês podem perguntar, mas como é que eu chego nesse nível de ponto de pedido e lote de reposição? Esses são parâmetros que devem ser calculados com base em vários critérios, né? Um deles é o consumo médio, né? Se você tem um consumo médio, por exemplo, de uma peça 1 litro por dia, né? Vamos supor que fosse 1 litro por dia, né? Então o meu ponto de pedido aqui colocado como 4 dias, né? 4 litros, melhor dizendo, o meu lead time não poderia ser maior que 4, porque se ele consome 1 litro para cada dia, se eu fizer uma reposição a cada 4 dias, o meu estoque seria zerado exatamente no momento na chegada, né, da minha reposição. Então isso, né, qual que é o valor do ponto de pedido e lote de reposição, são parâmetros de planejamento que devem ser determinados, né, com as informações existentes dentro do próprio sistema, né, com informações do próprio fornecedor. Então, por exemplo, ao invés de você precisar preencher uma quantidade mínima, né, no planejamento tradicional, para que uma quantidade mínima do teu fornecedor fosse levada em conta no planejamento, aqui na verdade no lote de reposição esse valor já pode estar implícito, né, intrínseco aqui dentro, né, no lote de reposição. Então suponha que teu lote de reposição, lá, uma compra mínima do teu fornecedor seria 5, né, seriam 5 litros. Mas, para efeito dos cálculos executados, eu vou considerar que cada vez que for comprado, né, para efeito de uma compra ótima, né, um lote econômico, eu vou repor em 12 litros, na verdade, o meu estoque desse item. Então aqui, né, a gente colocou aqui o ponto de pedido de 4,3 litros, um lote de reposição de 12 litros e um lead time total de 11, da mesma forma que estava anteriormente. Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui para que o sistema possa mostrar aqui os parâmetros, né? Deixa eu só fazer uma busca aqui. Então, adesivo novamente aqui, né? Então, esse é o planejamento da forma tradicional. A hora que eu rodar o planejamento novamente, vocês podem ver aqui que o ponto de pedido é 4,3 e o lote de reposição é 12. Então, vocês podem ver que ele está projetando uma reposição para a data atual, né? Para a data 24/11, né? E uma compra de 0,34. Eu vou rodar o planejamento e vocês vão ver que o sistema vai mudar completamente aqui a forma de considerar o planejamento. Por quê? O que ele vai fazer, né? Ele vai monitorar o saldo de estoque, né? Então eu tenho 9,74 no estoque real, eu vou consumir 0,18 litros, vai ficar com saldo de 9,56 no dia 3/8 e tudo mais. Então existe uma quantidade aqui, um consumo, na verdade, que está digamos assim, projetada para datas anteriores, né? Estaria, na verdade, em atraso essas ordens de fabricação aqui. Mas isso até não é relevante para fazer a demonstração, né? O comportamento do sistema é análogo para situações projetadas para frente. Então o que acontece? A partir do dia 5/11, aconteceu que houve uma queda do estoque, ou seja, pelo consumo desses 3,18 litros, através dessas necessidades, né, geradas por ordens de fabricação, abaixo do meu ponto de pedido, que eram 4,3 litros. Então o que o sistema vai fazer, né? A partir da data onde esse saldo caiu para baixo do meu ponto de pedido, do meu ponto de reposição, o sistema vai contar o lead time e vai projetar uma reposição justamente para a data a partir do lead time. Nesse caso específico, como eu tenho aqui uma data, né, uma data aqui que aconteceu em período anterior, né, ele vai projetar o início da minha reposição, na verdade, para justamente a data atual, ou seja, ele usa um parâmetro mais realista, digamos assim. Se o meu lead time total é de 11 dias de reposição, ele vai projetar a minha reposição para iniciar na data atual, porque é nesse momento que eu estou realizando o planejamento. Então, a partir da data atual, que é o dia 24/11, o sistema vai contar lá os 11 dias, né? Nesse caso são 11 dias úteis, e vai projetar uma reposição de 12 litros, ou seja, ele vai
fazer uma reposição com base no lote de reposição determinado. Então vocês veem que o processo de planejamento utilizam parâmetros parecidos, mas o resultado final em termos de planejamento é completamente diferente. Qual é melhor ou qual é pior? Na verdade, isso depende muito de como que é o comportamento, principalmente do consumo, né, do teu estoque. Então, se você tem uma variação muito grande em termos de necessidade, fica difícil determinar um ponto de pedido de um lote de reposição ideal. Então, você teria que trabalhar com esses níveis de estoque mais altos justamente para absorver essas variações de demanda, né? Outra situação que existe, no caso do ponto de pedido, é que, diferente do planejamento no MRP tradicional, se esses parâmetros não forem suficientes, ou seja, se essas quantidades aqui, né, o ponto de pedido determinado, que seja o meu nível de estoque, determinar um disparo com 4,3 litros e uma reposição com 12, se ela não fosse suficiente para atender a minha necessidade, o sistema não vai colocar automaticamente uma reposição, né, do estoque, na verdade, assim, fora desses parâmetros. Ou seja, o estoque pode sim ficar negativo. Ou seja, ele pode determinar, mostrar para o planejador que aquelas quantidades não são suficientes. Eu até posso mostrar aqui em termos práticos, um outro item, né? Esse item, na verdade, é um produto acabado, onde eu tenho um ponto de pedido 15 itens, né? 15 peças, e eu tenho um lote de reposição de 42 peças, né? Então, se eu rodar esse planejamento, vocês podem ver, né, que o saldo está negativo aqui na frente, lá no ano de 2015, né? Eu vou rodar o planejamento e o sistema vai gerar aqui as minhas reposições, né? Então, você pode ver, ó, aqui no dia 11/2, eu ficaria com um saldo de estoque de apenas uma peça, né? Então, se nós mudarmos esses parâmetros de planejamento, supondo que eu deixe aqui uma reposição, vamos supor que fosse de 35 peças o meu lote de reposição, e rodar novamente o meu planejamento, o que vai acontecer? Né? O sistema vai mudar completamente a forma de planejamento, a forma das reposições. Por quê? Porque o meu lote de reposição, que era, deixa eu fazer uma pesquisa novamente para o sistema mostrar aqui, ó, ele era 42, passou a ser 35. Então, na verdade, muda as minhas reposições, né? Uma reposição que era posterior acabou sendo antecipada, né? Então, o sistema, na verdade, ele muda completamente a forma de planejamento. Por quê? Porque agora a minha reposição passou, ou seja, o nível de estoque a partir da reposição continua sendo com 15 peças, mas o meu tamanho da reposição passou a ser 35. Então, suponha que eu mudasse aqui agora, vamos supor, o meu ponto de pedido para 5 peças. Né? Vamos fazer novamente aqui uma pesquisa e vamos rodar aqui o planejamento. Ó, o que acontece? Com esses parâmetros, ou seja, se eu deixar para fazer disparar a minha reposição, quando o nível de estoque chegar apenas a 5 peças, o que vai acontecer aqui é que vai haver uma falta de material aqui lá no dia 11/2. Por quê? Porque eu fiz uma reposição no dia 22/12 em 35 peças, o meu estoque foi para 35, com o consumo de 20 baixou para 15, baixou para 14, ou seja, só em determinado momento, ou seja, aqui ainda não foi disparada uma reposição, quando deveria ter sido disparada uma reposição anteriormente, porque como eu tive um consumo alto de 20 peças, o meu consumo de 20 peças não foi atendido pelo meu nível de estoque anterior. Então, no planejamento por ponto de pedido, o sistema não vai garantir a reposição automaticamente para que ela atenda as tuas necessidades. Você, planejador, né, o PCP, junto com dados de engenharia e consumo, tem que determinar um ponto de pedido e um lote de reposição que seja suficientemente grandes, né, para que atenda às suas demandas. Então, o planejamento por ponto de pedido ele tem essa característica, né? Então, se a gente mudar aqui, digamos assim, remover aqui o ponto de pedido e rodar novamente o planejamento, a gente vai ver que o comportamento do sistema, ou seja, no planejamento tradicional, né? Isso é até bom ser mostrado, que no planejamento, para que o sistema utilize e volte a utilizar o planejamento tradicional, basta eu remover o parâmetro ponto de pedido.
E o sistema automaticamente vai compreender, digamos assim, que o planejamento passa a se rodar a forma tradicional. Então aqui, ó, muda completamente, ó, o que o sistema está fazendo, né? Eu vou até remover aqui as reposições para ficar mais claro, né? As reposições planejadas, né? Então eu vou considerar aqui que o sistema, a gente não tivesse rodado o planejamento, vamos tirar as reposições. O planejamento estaria considerando que eu teria uma falta de material aqui no dia 29 do 12, no dia 15 do 1 e no dia 11 do 2. Nessas quantidades. Então, quando eu rodar o planejamento, ele vai simplesmente considerar entregas para essas datas, né? E vai me dizer que eu deveria iniciar o meu processo de compra antecipadamente com base no lead time, né? Então, basicamente, as diferenças entre planejamento de ponto de pedido e planejamento tradicional, MRP tradicional, são essas, né? Uma vantagem que tem também no planejamento por ponto de pedido, de uma forma que é bem interessante, é o seguinte: existem alguns tipos de materiais onde você não tem, na verdade, um planejamento do consumo do material numa estrutura de processo. Por exemplo, existem materiais que você utiliza até no processo, como embalagens, e não necessariamente esse tipo de produto, digamos assim, de item, ele está contido na estrutura de processo. Então, na verdade, você não tem as necessidades, né? Você não tem como projetar uma necessidade. Então, isso impede com que o sistema de planejamento tradicional ele projete uma reposição. Por quê? Porque você não tem uma necessidade, o sistema não vai planejar reposição nenhuma, né? Ao passo que para um planejamento de ponto de pedido, como o parâmetro inicial para uma reposição é simplesmente um nível de estoque, você pode sim utilizar o planejamento para planejar a reposição desse tipo de item. Por exemplo, nesse caso, que é um pallet, né? É um material de embalagem, eu posso determinar que, havendo na verdade, né, um controle de estoque, ou seja, eu controlando as entradas e saídas de pallets no meu estoque, que o meu ponto de pedido são 10 pallets. Isso significa o quê? Que monitorando o meu nível de estoque, se o meu estoque cair abaixo de 10 pallets, eu vou planejar uma reposição de 50 pallets para compra. Então, se eu fizer aqui o planejamento por ponto de pedido, né, se eu mandar rodar, nesse caso eu mandei rodar aqui, o que o sistema vai fazer? Ele vai planejar aqui uma compra de 50 pallets para que seja iniciada imediatamente, né, porque eu estou rodando nesse momento e o meu nível de estoque nesse caso está zero, então ele vai dizer, inicia a compra imediatamente, e lá no final do lead time, que são os 6 dias, né, lá no dia 2 do 12, ele vai projetar lá uma reposição para 50 peças, né. Então nesse caso, né, se eu fizer mudar o parâmetro aqui, né, eu vou mudar o parâmetro e vou remover aqui o ponto de pedido para voltar para o planejamento tradicional e vou rodar aqui o sistema. Vocês vão ver que simplesmente o sistema não vai fazer nada, né? Ele não vai projetar uma reposição. Por quê? Porque como nesse tipo de item eu não tenho uma necessidade determinada por um consumo na estrutura de processo, o sistema simplesmente não pode fazer um planejamento de uma reposição. Ao passo que no ponto de pedido, né? Se eu considerar aqui um ponto de pedido, ele vai fazer a minha reposição, vai planejar a minha reposição e gerar um pedido de compra, uma requisição de compra, baseado nos parâmetros do sistema. Tá? Então, essa é uma grande vantagem. Esse tipo de planejamento, ele pode ser utilizado e é muito útil quando você tem também itens improdutivos, itens de almoxarifado. Vamos supor que você tem um almoxarifado para os teus itens que são, digamos assim, materiais de expediente, materiais de limpeza, e você tem um processo de requisição interna, não de compra diretamente do material a cada vez que é necessário a compra a necessidade por um usuário de um determinado item. Ao invés de você disparar um processo de compra, você pode ter um almoxarifado com esses itens dentro do almoxarifado e você faz uma requisição contra o almoxarifado, né? Ou algum tipo de baixa contra o almoxarifado. Lógico que qualquer que seja o tipo de planejamento, é pré-requisito que você tenha um controle de estoque desses itens, né? Se você não tiver um controle de estoque, fica inviável, na verdade, você utilizar qualquer tipo de planejamento. Então, qualquer que seja o método de entrada ou saída desses materiais do estoque, né? Eles têm que existir, seja por uma entrada de nota fiscal, seja se for um almoxarifado através
de um sistema WMS, né, de controle do estoque dentro do almoxarifado, seja uma requisição contra o almoxarifado, qualquer que seja a metodologia de controle de estoque, ele é primordial porque o nível de estoque é que determina a reposição, né, tanto num planejamento como um tipo de planejamento como outro. Então, aqui só para ilustrar, né, você pode trabalhar também, né, com o nível de estoque mínimo dentro do planejamento por pedido, né? Você pode também, por ponto de pedido, e ter o estoque mínimo. Só que a diferença é que no conceito de estoque mínimo junto com o planejamento de pedido, ao invés de modificar o saldo de uma forma artificial, né, diminuindo a quantidade de estoque mínimo para que ela projete um saldo de estoque para que nunca ele caia abaixo daquele nível, como o planejamento por ponto de pedido não tem a característica de garantir um nível de estoque, quando você coloca um estoque mínimo como um parâmetro, o que o sistema vai fazer é projetar para que o seu ponto de pedido seja adicionado daquele estoque mínimo. Então, por exemplo, se aqui o meu ponto de pedido está 4,3 kg, né? Se eu colocar aqui um estoque mínimo, por exemplo, de 4, o que o sistema vai fazer é considerar que a minha reposição deveria ser em não 4,3, mas em 8,3 litros, ou seja, a minha reposição vai ser adiantada, né? Vai ser adiantada na quantidade de estoque mínimo. Então, por exemplo, aqui nesse item fica mais fácil para ilustrar, né? Eu tenho uma reposição aqui que está começando, na verdade, né? Nesse caso em 5, né? Então, se eu colocar, digamos assim, aqui a minha data de entrega, né? Para a gente poder ver a diferença, está no dia 22/12. Então, se eu colocar, digamos assim, um estoque mínimo de 10 nesse item, vamos fazer uma pesquisa aqui no estoque, e colocar um estoque mínimo de 10, né? Vou pesquisar novamente, só para ver, vocês verem que tem um estoque mínimo de 10, né? Então, eu não rodei o planejamento ainda, então a minha reposição, ela está contando um ponto de pedido igual a 5. Na verdade, quando eu fizer essa modificação, o sistema vai passar a considerar que meu disparo não vai ser mais quando o saldo de estoque diminuir abaixo de 5 peças, e sim abaixo de 15. Por quê? Porque eu estou considerando que o meu estoque mínimo tem que ser em 10. Então o sistema está aumentando, na verdade, o meu ponto de pedido artificialmente para 15. Então, se eu rodar o planejamento aqui, vocês vão ver que ele mudou completamente. Ó, tá vendo? Ele antecipou a minha reposição lá, que estava lá para o dia 21, né, se eu me recordo, passou para ser a entrega para o dia 10. Né? Por quê? Porque ele passou a contar o lead time não mais a partir de determinada data, aqui de 5/12, sim, né? Ele passou a contar de 10/12, se eu não me engano, era a reposição. Ele passou a iniciar o disparo, a reposição aqui em 5/12, porque foi o momento onde o estoque abaixou do nível de ponto de pedido, no caso 15, né? 5 mais 10. Tá? Uma coisa importante a dizer, né, que quando você planeja por ponto de pedido, é muito importante levar em consideração a frequência com que se roda o planejamento, que não é a frequência de planejamento, né, que é esse parâmetro aqui, que é a frequência de PCP, determina de que forma você vai agrupar as suas reposições. Né? Essa frequência de planejamento, nesse caso está 0, significa que o sistema vai trabalhar efetivamente com as datas de entrega, né? Específicas. Ele não vai fazer um agrupamento das suas reposições por semana, né? Mas é possível também utilizar esse planejamento com agrupamento, né? Na verdade, ó, se você fizer aqui o planejamento agrupado, né, mudou a frequência, você vai ver que o sistema passa a mostrar o planejamento semanal, né? E não mais diário, digamos assim, em termos das entregas e das necessidades. Então você pode ver que mudou aqui a data de início, inclusive porque daí nessa situação o sistema vai projetar a reposição sempre para o primeiro dia da semana, né? Se o primeiro dia da semana, né, cai normalmente aí, né, cai no domingo, né? Sempre é no domingo. Então ele vai às vezes até antecipar as entregas, né, para a sexta-feira anterior. Então esse parâmetro de frequência de planejamento, né, ele serve para isso, para determinar de que forma que você vai agrupar as suas reposições. O que eu estou falando aqui em termos de frequência de planejamento não é essa frequência que eu parametrizei aqui agora.
e sim a frequência com que um usuário vem e roda o planejamento. Por que isso passa a fazer diferença quando você trabalha com ponto de pedido? Eu vou voltar aqui o planejamento para zero, a frequência do planejamento para zero, isso vai ficar até mais claro aqui. O que acontece? Como a reposição é determinada não no planejamento como no planejamento tradicional, basicamente por um nível, ou seja, a reposição não é quando o saldo aqui fica negativo ou abaixo de um estoque mínimo, e sim por um nível de estoque, um ponto de pedido. O que acontece? Se o estoque abaixar de determinado nível, né, principalmente nesse tipo de item aqui, para ficar mais claro, nesse tipo de item, né, o que está acontecendo aqui, né? Você tem um nível de estoque que está abaixo, que está zero, né? Então o que acontece, né? Mesmo que eu tivesse um nível de estoque maior, como por exemplo nesse item aqui, né? Eu tenho um nível de estoque aqui de 7, de 7,14, 3,96. O meu estoque vai caindo pelo consumo, quer eu venha aqui rodar o planejamento ou não. Então o que acontece? Se eu demorar demais para rodar o planejamento, pode ser que seja muito tarde para que o sistema projete uma reposição sem que falte material lá para frente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu preciso rodar o meu planejamento com uma frequência maior, mais vezes, né? Dependendo, obviamente, de quais que são os meus parâmetros, né? Se eu tiver uma folga em termos de ponto de pedido, até que não. Mas isso é bem fácil de abstrair. É uma situação assim, uma seguinte situação. Eu estou fazendo um planejamento e, por exemplo, né, o meu estoque caiu para 8,62, né? Então, vamos supor que o meu ponto de pedido fosse em 8, né? Então, caiu para 7,24. Se eu não vier aqui rodar o planejamento, o sistema não vai gerar uma reposição a partir dessa data. Porque eu simplesmente não executei uma ação que faça com que o sistema gere a minha reposição. Então, se eu demorar demais, o meu estoque pode cair a um determinado nível que, para efeito de sistema, sim, ele vai gerar uma reposição, como esse caso aqui, a partir da data atual, né? Porque você, digamos assim, ele tem como parâmetro a data agora, né? A data inicial. Mas pode ser que não haja mais tempo hábil, digamos assim, para que com essa reposição eu consiga atender a minha demanda. Então é importante que o planejamento seja rodado com uma frequência suficiente para que o sistema possa atender às necessidades, né, nas demandas que existem geradas pelo sistema, né, necessidades geradas por ordem de fabricação, ou no caso, por exemplo, desse tipo de item aqui, geradas simplesmente por um nível de estoque. Então, basicamente isso, né, o planejamento por pedido é isso. Podem existir outras ferramentas, né, que podem auxiliar, digamos assim, no planejamento, de forma auxiliar ao planejador a verificar algumas nuances do planejamento por pedido. Uma coisa importante é que, vamos supor, nesse determinado item aqui, só como exemplo, né, o planejamento por pedido, ele faz uma reposição com base no meu nível de estoque. Então, o que acontece? Se você liberar esses pedidos, né, vamos supor que você libere um determinado pedido aqui, né, ou seja, gere um pedido ou uma ordem de fabricação, nesse caso que é um produto acabado. Você rodou esse planejamento e na semana seguinte houver uma inserção de uma necessidade aqui, né, retroativa, o que vai acontecer? Os meus níveis de estoque, o meu saldo vai mudar. Ou seja, pode acontecer com que o sistema projete uma nova reposição aqui, intercalada entre essas duas reposições. Ou seja, ele gere uma outra reposição. Então, o sistema ele não vai ter condições, digamos assim, de determinar uma diferença entre a quantidade que você já tinha planejado anteriormente com uma reposição posterior. Ou seja, o que vai acontecer é que pode acontecer, na verdade, uma sobre-reposição. Você criar uma reposição sobreposta aqui dentro, né, no planejamento por ponto de pedido. Para isso, né, até existe uma ferramenta que foi criada, né, um relatório, que ela serve justamente para poder mostrar para o usuário, né, existe um relatório que mostra aqui as reposições geradas com intervalos fora do lead time, né? Então, o que acontece? Se você tiver uma reposição que foi gerada, né, houver duas reposições, por exemplo, né, em que o intervalo em dias úteis entre as reposições forem menores do que o lead time, ou seja,
você acabou tendo uma reposição intercalada aqui, porque a posteriori, depois de um planejamento, foi incluída uma necessidade que não estava prevista, o sistema vai mostrá-lo aqui, vai deixar uma tarja aqui, na verdade, né? Vai tarjar a linha mostrando, ó, essa reposição aqui é uma sobre-reposição, porque o intervalo em dias úteis está menor do que o determinado aqui como sendo o lead time, nesse caso aqui um lead time de produção, né? Porque trata-se de um produto acabado. Então, se eu tivesse duas reposições por intervalos menores de 3 dias, né? Tanto incluídas manualmente por um usuário, né? Por um planejador, porque é bom até relembrar isso, o planejador tem a prerrogativa de vir aqui e inserir reposições por conta própria, né? Só que vai ficar bem claro aqui, ó, quando foi uma reposição gerada pelo planejamento, né, através dessa sigla PTO aqui, né, de ponto de pedido, e foi incluído manualmente aqui pelo usuário, né? Então, se eu rodar novamente esse relatório, vocês vão ver que ele vai incluir aqui a reposição. Você está vendo que não ficou tarjado, né? Porque o meu intervalo não é menor que o número de dias úteis, porque o número de dias úteis são 3 e aqui continua sendo 3, né? O lead time aqui de fabricação, na verdade, é 3. Então, essa é uma ferramenta que ajuda, digamos assim, uma ferramenta auxiliar para o planejador, né? Porque ele pode rodar o planejamento como um todo, né? Da mesma forma que poderia ser feito o planejamento ser rodado todo, né? Para o planejamento tradicional, MRP tradicional, como liberar a produção também para todos os itens automaticamente, como também para liberar as compras. Isso são parâmetros nativos do sistema que não mudam pelo fato do planejamento ser por ponto de pedido. Então, basicamente é isso, né? O planejamento por ponto de pedido ele é uma ferramenta integrada às outras ferramentas do sistema. Você não precisa rodar nada em separado. Basta que você preencha o ponto de pedido aqui dentro do cadastro de materiais, né? Do cadastro de estoque. O sistema passa a rodar o planejamento daquele item específico por ponto de pedido. Então isso é uma coisa importante. Se você tiver vários itens utilizados dentro de um produto acabado, você pode ter parte dos itens rodando por planejamento por ponto de pedido, parte por MRP tradicional, ou seja, você pode escolher a metodologia de planejamento de acordo com aquilo que for melhor para planejar determinado item, com as características de consumo, até do teu fornecedor, né, da forma como você armazena o item.